Meus irmãos, planeje-se. É sobre isso que a gente vem falando nestes domingos de janeiro. Se você quer chegar a algum lugar, primeiro você tem que saber aonde você quer chegar. Você tem que saber aonde você está. E aí você tem que planejar o caminho que você vai seguir do ponto em que você está para o ponto em que você quer chegar. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, como já disse o gato risonho para Alice. Então, se você tem alvos, se você tem planos na sua vida, você precisa se preparar para colocá-los em prática. Uma ferramenta para fazermos isso é a ferramenta SWOT, que trata justamente das forças, das fraquezas, das oportunidades e das ameaças. Palavras que em inglês têm essas 4 iniciais aqui. E hoje estamos chegando justamente ao final dessa série, que visa lhe ajudar a apresentar para você algumas ferramentas, mas não purinhas, como você encontraria num manual de administração. Não, nós estamos vendo essas ferramentas adaptadas, contextualizadas à Bíblia. O que a Bíblia nos diz sobre as nossas forças, sobre as nossas fraquezas, sobre as oportunidades que Deus abre para nós e, hoje, sobre as ameaças que enfrentamos. O que a Bíblia nos fala sobre isso? Mas aí antes, tenho que te perguntar. Você já começou a se planejar? Gente, janeiro já está acabando. Você vai esperar o quê para começar a planejar o seu ano? Vou esperar você terminar essa série de mensagens. Poxa, eu fico até emocionado com isso. Se for verdade, né? Nós vimos, muito rapidamente, ao falarmos das nossas fraquezas, que a Bíblia nos apresenta 3 inimigos. Eu não vou fazer um resumo do que nós já vimos. Hoje pela manhã, nós tivemos aqui o pastor Anderson nos trazendo a palavra. Ele fez um rápido resumo, né, de cada uma das outras 3 características, né, do nosso planejamento. Mas eu não vou fazer isso não. Se você quiser, estão todas lá no nosso canal do YouTube. Aproveita e curte o canal, aquelas coisas todas que você já sabe que tem que fazer, mas que realmente fazem a diferença para quem tem um canal, né? Nós vimos, na parte de fraquezas especificamente, que a Bíblia nos apresenta 3 inimigos. Satanás, que é uma palavra hebraica que significa adversário, que também é conhecido como diabo, que é uma palavra grega que também significa adversário, ou seja, é uma tradução do termo, mas também pode significar, ambas as palavras também podem significar acusador. Não é apenas um adversário, alguém que se levanta contra nós, mas é um acusador, alguém que vai lá diante de uma autoridade nos acusar. Então, tanto no hebraico quanto no grego, existe essa figura, que é uma figura que está fora da gente, então está no nosso ambiente externo. Além desse inimigo, que é um só, com 2 nomes, nós temos um outro inimigo, consequentemente, uma outra ameaça que paira sobre nós, que é o mundo. Porque, como diz a palavra de Deus, o mundo jaz no maligno. O que é o mundo? É a cultura, é uma forma coletiva de pensar e que nos influencia a todos. Todos somos influenciados pela cultura da qual fazemos parte. Nós crescemos sendo ensinados a crer de determinada maneira, a agir de determinada maneira. E a Bíblia diz que se você ensinar a criança num determinado caminho, ela seguirá por aquele caminho. Ela até poderá mudar de caminho, mas vai ser mais difícil.
E a cultura está aí para forjar a nossa mente, para nos conformar ao que ela nos apresenta como sendo verdade, como sendo certo, como tendo valor. Nós não nascemos folhas de papel em branco, tábulas rasas. Nós nascemos com uma bagagem que é legada pelos nossos genes. Mas a cultura vem e rabisca aquilo que nasceu conosco. Então, é um inimigo em potencial. E nós precisamos aprender a lidar com ele. O terceiro inimigo é um inimigo interno, que foi justamente apresentado no tema fraquezas, que é a carne. A carne que age contrariando a vontade de Deus e que, portanto, nos afasta de Deus. E nós temos que levar isso em consideração, mas foi assunto de 2 domingos atrás. Hoje, os 2 inimigos externos, Satanás, o diabo, e o mundo. Mateus 26, 41, tem esse texto que está aqui pequenininho, mas não é só o vigiem e orem que eu vou ler. Então, se você quiser abrir sua Bíblia. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Tentação vinda da onde? Ora, desses 2 inimigos externos, essas 2 ameaças que eu acabei de citar. O texto continua. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, nosso ponto de fraqueza, nosso calcanhar de Aquiles, que é por onde esses 2 inimigos externos penetram na nossa vida. Sim, não há dúvida de que a carne, a nossa natureza humana, é fraca. E é exatamente por isso que é por ali que o inimigo nos alcança. E nós já vimos os antídotos para essa nossa fraqueza, a nossa natureza, que é o autoexame, para sabermos os problemas que temos, a dependência da graça de Deus, a compreensão de que sozinhos jamais conseguiremos resolver os nossos problemas interiores, e a transformação, a busca pela transformação mediante a convivência com o Espírito Santo. Esses são os antídotos contra a carne, que é fraca e que é o ponto de entrada tanto do diabo quanto do mundo. A gente já viu isso. Agora vamos olhar. Aliás, antes, deixa eu perguntar para você. Como é que você tem aplicado esses antídotos à sua vida? Você tem feito o autoexame? Você tem entregado nas mãos de Deus aquelas questões que você percebe que não está conseguindo controlar? Você está entregando isso para Deus? Ou teimosamente continua achando que vai resolver o problema sozinho? Você tem buscado a transformação da sua vida por meio do Espírito Santo? Isso é fundamental. Se você não fecha o buraco na parede, o buraco na muralha, o inimigo vai entrar pelo buraco na muralha, a famosa brecha. Aí você está, como diz o jargão, né? Não gosto muito desse jargão não, mas você está dando brecha. Não está cuidando da sua fraqueza interior. Autoexame, dependência da graça de Deus e a busca pela transformação pelo Espírito Santo. Da transformação pelo Espírito Santo. Mas eu vou dar o benefício da dúvida para você. Eu vou partir do pressuposto que você já está aplicando esses antídotos à sua vida e, portanto, podemos olhar agora para o inimigo externo. Não estamos mais preocupados com a nossa muralha, estamos acreditando que ela está bem cuidada, né, sem nenhuma brecha, e aí a gente vai olhar para esses que estão do lado de fora, Satanás e o mundo. E o que a Bíblia nos diz como lidar com eles? Primeiro princípio, vigilância. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Se quiser abrir.
Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Meus irmãos, vigiem, sejam sóbrios e vigiem. Sem vigilância, não tem vitória possível contra o inimigo externo. Se o vigia na muralha dorme, o inimigo consegue escalar a muralha, mesmo ela não tendo brechas, e penetrar na cidade. E vai fazer um estrago. Primeiro ponto é esse: você não pode fazer de conta que é Chapeuzinho Vermelho passeando na floresta. Porque tem lobo na floresta. É o lobo. Tem lobo. Abra os olhos. Não é a vovozinha. É o lobo. E você tem que estar preparado para isso. Vocês têm que se conscientizar de que sim, existe um inimigo, que é uma entidade espiritual, é um ser criado por Deus, mas que se insubordinou a Deus, se levantou contra Deus. E se tem uma coisa que ele mais odeia, é você, que se reconhece como filho de Deus. Ele não pode bater em Deus, então ele vai bater em você. É como aqueles garotinhos de rua que ficam com raiva do menino mais velho, mas são covardes para enfrentá-lo e vão lá e batem no irmãozinho mais novo. Esse é o diabo. Tem muitos por aí, né? Que simulam a atitude dele. Mas tem ele. Inclusive, há um ditado que diz que o truque mais antigo do diabo é fazer de conta que ele não existe. E, infelizmente, tem muita gente que acredita que ele não existe. E isso é terrível. Como é que você vai vigiar contra um inimigo que não existe? Não vai. E aí ele vai te surpreender e você já vai ser derrotado. Graças a Deus, enquanto houver vida, há esperança. E se você for derrotado, você pode se voltar para o Senhor e Ele vai colocar você de pé novamente. Louvado seja o Senhor por isso. Mas é melhor não chegar nesse ponto. Portanto, vigiem. E o que é vigiar? É manter um estado mental de preparação para você ser capaz de usar as armas espirituais. Existem armas preparadas por Deus para serem usadas não contra outras pessoas, mas contra o inimigo, o adversário, o acusador. É o segundo princípio, o uso correto das armas espirituais. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Gente, essa passagem sozinha dá uma série de mensagens. Eu já preguei mensagens sobre Efésios 6, de 10 a 18. Algumas eu até acredito que estejam lá no nosso canal. Quando eu tenho tempo para me dedicar detalhadamente a cada uma dessas armas espirituais, aí eu trago imagem, mostro a arma, mostro como ela é usada no mundo real, né? E a similaridade dessa arma com a arma espiritual que é usada no mundo espiritual. Mas o foco hoje não é entrar em detalhes sobre as armas espirituais, mas apenas apresentá-las como um dos princípios, o segundo, que se segue a vigilância, que nós precisamos aprender a usar. Então, se você quiser entrar em maiores detalhes, o que não falta é pregação
sobre a armadura de Deus, tá? Inclusive feita por mim. Então, leiamos juntos. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vejam que para que eu possa aprender a usar essas armas que serão agora discriminadas, eu tenho que estar vigilante. Eu tenho que estar com uma posição mental favorável a usá-las. Eu tenho que buscar compreendê-las. E o que Paulo nos ensina sobre essas armas? Que não foram feitas para serem usadas contra carne e sangue, contra seres humanos, e sim contra potestades, principados, esses dominadores do mundo tenebroso. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O cinto da verdade não é um cinto como nós usamos hoje em dia, né? Para segurar uma calça. É um cinturão que era utilizado pelos legionários romanos. E nessa hora de armadura, a gente acaba sempre se lembrando de algum filme medieval ou um Jogo dos Tronos, né, um Game of Thrones da vida, em que você vê o camarada com uma armadura que vai da cabeça aos pés. Não é esse tipo de armadura que Paulo está descrevendo. Não existia esse tipo de armadura no tempo de Paulo. No tempo de Paulo, se você quiser ter uma imagem, pense num legionário romano, porque era isso que ele via. Então ele estava vendo uma pessoa com uma couraça, que podia ser de couro, daí o nome couraça, mas também podia ser de metal, bronze, até ferro, e tinha um cinturão que protegia aqui o ventre, com aquelas, parecia uma sainha. Pô, o cara de saia? Não, aquilo não é uma saia não, gente. Aquilo ali é dividido em lâminas fortalecidas para o indivíduo ter flexibilidade, mobilidade. Porque se ele usa uma proteção fechada, ele fica sem conseguir se mover. Como é que ele vai subir num cavalo com um negócio daquele? Então aquilo ali protegia de batidas aqui na parte do baixo ventre. Do umbigo para cima, aí você tinha a couraça da justiça. Então esse cinto é a verdade. Você precisa proteger o seu ventre com a verdade. Volto a dizer, isso daria uma pregação só sobre isso, né? Então deixa eu só apresentar isso para vocês. Cinturão da verdade, a couraça da justiça, a justiça que protege, a justiça de Deus, protege o seu coração. Couraça da justiça. Os pés não são descalços, são calçados com as sandálias do evangelho da paz. As sandálias dos legionários tinham aqueles pedaços de couro, né, que enrolavam o pé do indivíduo. E uma parte de baixo que facilitava que o indivíduo corresse sem maiores problemas. Uma parte do pé ficava exposta, não era uma bota de combate, né, como as que temos hoje, mas era uma proteção bem razoável. E qual é a nossa sandália? O que é que deve mover os nossos pés? A prontidão para levar a mensagem de Deus, o evangelho da paz. Além disso, devemos usar o escudo da fé. Aqueles escudos eram de madeira, recobertos com lâminas de ferro, inicialmente bronze, depois ferro, mas era madeira.
E aí, como é que o inimigo ataca uma tropa com escudos de madeira? Flechas incendiárias ou lanças incendiárias. Como é que eles reagiam a isso? Molhavam o escudo. O escudo ficava encharcado. Eles iam para a guerra com o escudo encharcado de água. E aí chega Paulo e nos diz que o escudo da fé nos protege contra os dardos inflamados, as setas inflamadas do maligno. E a nossa mente, o capacete da salvação. A confiança de que Jesus Cristo veio como homem, Deus veio como homem, viveu perfeitamente, cumpriu o que deveríamos ter cumprido, e não somos capazes de cumprir. Morreu em nosso lugar, porque quem não cumpre tem que morrer, mas ele cumpriu, portanto não tinha que morrer, e ressuscitou. Quando você crê nisso, isso é um capacete que protege a sua mente. Por isso o capacete da salvação. E a única parte ofensiva dessa armadura é a espada, o gládio, né? Aquela espada compridona que a gente vê em filme medieval. É uma espada mais curta, porque o estilo de luta do legionário não era à distância. Era colado no inimigo, e aí a espada tinha que ser curta para facilitar, normalmente, entrar por baixo do sujeito. Vou deixar os detalhes para depois. Mas, fascinante, fascinante. Olha, a história militar é fascinante, mas isso é outra história. A espada é a palavra. A palavra é como uma espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus, não a sua, né? Não a minha. A palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes. Corta pelos 2 lados. Capaz de separar o que é espírito, e portanto veio de Deus, do que é alma, e portanto é humano. O que é do seu coração e o que é de Deus. É a espada da palavra que é capaz de separar. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí Paulo continua dizendo: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos, de novo, a vigilância, estejam atentos. E, vamos dar o salto para o terceiro princípio, perseverem na oração por todos os santos. Portanto, para resistir às ameaças, esses inimigos externos que estão procurando brechas para penetrar na nossa cidade fortificada, devemos vigiar, estar prontos para usar as armas espirituais e então perseverar. Esse é o terceiro princípio, perseverança no meio dos problemas, no meio das tribulações, das tempestades da vida. Sobre perseverança, nós fizemos aqui uma série de mensagens. Como é que eu vou sintetizar uma série de mensagens em 5 minutos? Não vou. Eu vou apenas lembrá-lo de que sem perseverança você não será vitorioso. Quantas pessoas começam bem, mas ficam pelo caminho? Acabou. Não, já foi lá. Não tem jeito. Podia ser pior, eu podia estar com garrafinha, fazendo barulho. Romanos 5. Abra lá em Romanos 5, capítulos 3 a 5. É uma das passagens que fala sobre perseverança. O terceiro princípio. Nos gloriamos nas tribulações. Uau! Gloriar-se na tribulação? Agradecer a Deus pela tribulação? Glórias ao Senhor pela tribulação? Complicado isso, né? Isso não é intuitivo um negócio desse. A gente dá glórias a Deus quando as coisas dão certo.
não quando elas dão errado. Mas vamos deixar Paulo falar um pouquinho? Por que que a gente se gloria nas tribulações? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança, o terceiro princípio na luta contra os nossos inimigos externos, as nossas ameaças. Mas aí tem mais coisa aqui. A perseverança não é um fim em si mesma. A perseverança é uma chave para alcançar algo muito maior. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus, que Ele nos concedeu. Meus irmãos, sem perseverança não tem esperança. A perseverança nos leva a moldar o nosso caráter. E um caráter aprovado por Deus gera esperança. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de graphic novels, história em quadrinho para adulto, né? Vários temas, obviamente não os pornográficos, evidente. Graças a Deus, desse mal eu nunca padeci, mas tem uma graphic novel que virou uma série da Netflix. A adaptação, veja, é uma graphic novel dos anos 80. Quando eles fizeram a adaptação para a Netflix, agora em 2020 e pouco, gente, ficou muito pesada. Não gostei da adaptação. O nome da minissérie, Sandman. Eu não gostei da adaptação. Porque eles pesaram demais a mão em algumas questões que na história em quadrinhos não era, vamos dizer assim, passava-se ao largo, né? Fazia uma menção muito sutil. Ali não tinha sutileza nenhuma. Foi isso que eu menos gostei na série. Faltou sutileza, que na história em quadrinho tinha. E o pior é que o cara que fez a adaptação foi o próprio cara que escreveu. Mas estamos em tempos woke, né? Enfim. Por que eu estou citando essa série? Por causa da esperança. Nessa série tem, encurtando muito, um arcano, um ser eterno. Para um cristão não tem nada a ver isso, né? Mas a gente se permite um pouquinho. Então, um arcano, que é o sonho, ele é capturado por um mago e perde as suas ferramentas. Uma dessas ferramentas vai parar na mão de um demônio. E o arcano tem que ir até o inferno para recuperar a sua ferramenta da mão daquele demônio. Mas ele não vai chegar chegando e tomando. Não é assim. O demônio tem dono. Quer dizer, o inferno tem dono. E aí o dono do inferno vai lá e chama o demônio que está com a ferramenta, lá do sonho, e os dois vão fazer uma disputa. Quem ganhar fica com a ferramenta e o outro é destruído. E a disputa é de ideias. E aí um começa, eu sou o cavalo que vai pisotear você. Aí o outro, eu sou a mosca que vai picar o cavalo, vai empinar e vai te derrubar. Eu sou... E aí vai, eu sou isso, eu sou aquilo, sou isso, sou aquilo. É divertido, é interessante. Foi uma das poucas partes da série que foi bem adaptada. Só que no final, spoiler, certamente você não ficou interessado nessa série, ela é pesada, tem coisa que não é de Deus, então você não está interessado, então não tem problema de um spoiler. No final, o sonho vira para o camarada e fala, eu sou a esperança. Meu irmão, acabou. O cara ficou. O que destrói a esperança? Se for uma esperança verdadeira, fruto da perseverança, meus irmãos, a esperança é poderosíssima.
Aquela música do Milton Nascimento. Homem que é homem não sonha outro sonho. O nome disso é esperança. O trem um dia vai parar. E pode ser assim na sua vida. Você pode desenvolver essa arma poderosíssima contra o diabo e contra o mundo também. Se você perseverar durante as suas tribulações e se encher de esperança, isso te dará a vitória, uma ferramenta poderosíssima para te dar a vitória. Vigilância, prontidão para usar as armas espirituais, perseverança que gera esperança. Como é que você tem aplicado essas 3 estratégias bíblicas? A história em quadrinho não é bíblica não, tá? Mas a esperança é. É só uma ilustração. Como é que você tem aplicado na sua vida? Pensa um pouquinho nisso. Olha para o teto, olha para baixo. Você precisa se responder isso. Eu tenho vigiado, assim como você precisou se responder. Eu tenho me autoexaminado. Agora você tem que responder. Eu tenho vigiado. Eu tenho buscado aprender a usar as armas espirituais, a armadura de Deus. Eu tenho perseverado nas tribulações. Só você pode responder isso. Eu não tenho como responder por você. Mas eis aqui os princípios bíblicos para você vencer a principal das suas ameaças externas, que é o diabo. Só que tem mais uma, que é o mundo. 1 João capítulo 2. Avance lá a sua Bíblia. 1 João, no finalzinho, já quase em Apocalipse. Eu afirmo para você, com base na Bíblia e na experiência dos cristãos que vieram antes de nós, que essas estratégias de defesa, elas realmente são eficazes contra o diabo. Mas ainda tem um mundo, e o mundo pode conseguir nos derrotar. É uma ameaça também muito poderosa. Qual é o terreno de atuação do mundo? A sua mente. Aqui, ó. É aqui que o mundo trabalha. Ele não te ataca no seu corpo, ele te ataca na sua mente. Lógico que o diabo pode te atacar no seu corpo para enfraquecer a sua resistência e aí você ser mais facilmente derrotado na sua mente. Ataca a sua mente e influencia a sua cosmovisão, a sua visão da realidade. A ponto de haver pessoas que sofrem de um distúrbio, isso é um distúrbio psicológico chamado dissonância cognitiva. A pessoa que sofre desse distúrbio, ela foi convencida de uma mentira de tal forma que quando alguém prova para ela que ela está acreditando numa mentira, ela passa a ter ódio daquela pessoa. Ela não suporta a verdade, porque ela foi levada a crer numa mentira. E ela não enxerga a realidade. Ela enxerga a realidade distorcida. Daí o termo paralaxe. Porque você está olhando para um lugar e você está enxergando o outro. Também dissonância cognitiva, porque o som é diferente, ou paralaxe cognitiva. São 2 termos que têm um significado semelhante. Um, a luz sendo desviada, e o outro, o som sendo distorcido. Você ouve uma coisa, mas entende outra. Você enxerga uma coisa, mas entende outra. E isso é a ação da cultura. Nós sabemos que as universidades, não só no Brasil, mas no mundo ocidental de uma forma geral, viraram centros de lavagem cerebral.
Tem até vários memes, né? Os garotinhos todos felizes entrando numa esteira rolante, passando por uma máquina e sendo do outro lado como algo estranho, para dizer o mínimo. Tem aqueles outros memes, né? Antes da Federal e depois da Federal. Alguém nunca viu um meme antes da Federal, depois da Federal aí? Pô, tem vários. Joga no Google que você vai ver vários. Gente, aquilo ali é o mundo, o espírito desse mundo agindo na mente das pessoas. Isso é uma ameaça. É uma ameaça poderosíssima que está destruindo muitas famílias e muitas igrejas. Porque muitos jovens voltam para dentro da igreja com a sua visão distorcida e começam a influenciar a igreja. Pastores que apresentam uma visão muito pouco bíblica da própria Bíblia. Muito pouco. 1 João 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, os desejos da carne, ou seja, as paixões humanas, a cobiça dos olhos, ou seja, a inveja, e a ostentação dos bens, ou seja, o orgulho, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vejam como é que o mundo age. Ele trabalha a partir da sua natureza humana, nos seus desejos, nas suas paixões, ele trabalha na sua cobiça, na sua inveja e trabalha no seu orgulho, na sua vaidade. Ah, vaidade, o meu pecado preferido. Né? Não disse o advogado do diabo? Aquele filme pesado pra caramba também? Vire 2 páginas na sua Bíblia. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo jaz no maligno. É a realidade espiritual que a gente está vendo, gente. Não há neutralidade na filosofia. Não há neutralidade na ideologia. Toda filosofia está tentando te convencer de alguma coisa. Pode até ser boa. Tem muita coisa boa em Platão. E tem muita coisa ruim. Por exemplo, Platão não acredita na possibilidade de uma divindade que interaja com seres humanos. A divindade de Platão, ela é distante, inacessível. Portanto, ela se faz representar por demiurgos. E dentro do cristianismo existe uma versão platônica, uma heresia neoplatônica, que diz que a carne é má e que o espírito é bom. E, por exemplo, eles negam o que a Bíblia diz, de que quando Jesus voltar, todos nós receberemos corpos glorificados, como o corpo que Jesus ostentava quando ressuscitou. Vejam que a visão filosófica de mundo afeta a sua interpretação da Bíblia. Isso é cultura. Isso é o mundo afetando você. Nós somos de Deus. Quem, pela fé, creu na graça de Deus, se tornou filho de Deus. Foi adotado na família de Deus. Nós somos de Deus. Mas o mundo jaz no maligno. Mas a gente não tem como fugir do mundo. A gente tem que andar no mundo. Por isso que a gente tem que se precaver com todos esses princípios bíblicos aqui. E concluindo, qual deve ser a nossa estratégia contra essa ameaça representada pelas paixões, pela inveja, pelo orgulho que são despertados em nós pela cultura? Romanos 12, 2. Hoje foi cheio de... Já que eu estou falando da cultura, né, eu usei um monte de figuras da cultura aqui também. Não estava previsto, não. Romanos 12, 2 é o versículo clássico
em que Paulo nos ensina como lidarmos com essa ameaça, esse inimigo que é o mundo. Não se amoldem, ou seja, não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, se deixem transformar pela renovação da sua mente, que é o campo de batalha espiritual. E assim vocês serão capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Portanto, eu encerro lhes perguntando: como você tem se posicionado diante do padrão desse mundo? Você tem se conformado ao padrão do mundo? A sua atitude tem sido de conformidade? Ou você tem buscado a transformação da sua mente pelo poder do Espírito Santo? Qual tem sido a sua atitude? Você precisa pensar nisso. Você precisa buscar no Senhor a resposta. E depois, também buscar nele a indicação do que você deve fazer. E eu quero te ajudar nisso. Se você quer orar comigo para que o Espírito Santo te ajude nessa busca pelo autoconhecimento, eu peço que você fique de pé. Ninguém é obrigado a ficar de pé, mas se você quiser que eu ore por você, fique de pé onde você está e eu vou orar, clamando ao Senhor pela sua vida.